Olá pessoal, estamos aqui novamente para a nossa terceira aula do nosso módulo de odontologia hospitalar. É um prazer estar com vocês novamente. Então, nas duas primeiras aulas nós vimos um pouco sobre medicina para dentistas, onde a gente viu um resumo do curso Além da Boca. Vocês conseguiram acompanhar bem as aulas aí? Depois me dê um feedback no Instagram para eu poder saber se vocês gostaram, se tem alguma dúvida. Fique à vontade para me perguntar lá pelo direct, tá bom, pessoal? Então, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre emergências médicas. Então, é um resumo do nosso curso que chama Salve Vidas. É um curso onde a gente fala sobre emergências médicas, as emergências médicas mais comuns nos consultórios odontológicos, como lidar com elas, diagnóstico, como lidar, e também sobre suporte básico de vida. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Para quem não lembra ou para quem não assistiu os outros dois módulos, eu sou o professor Cristiano Coni, eu sou preceptor de residência no Hospital Municipal do Tatuapé, residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, sou professor da Universidade Anhanguera de São Paulo, na graduação, sou professor e tenho curso, sou coordenador de cursos de habilitação em sedação com óxido nitroso, entre várias outras atividades aí no nosso dia a dia. Muito bem, sejam bem-vindos, não esqueçam de me seguir no Instagram, Dr. Cristiano Coni, vocês vão ver aí na tela. Hoje nós vamos fazer um resumo desse curso, como eu falei para vocês. Então nós vamos fazer uma introdução e vamos ver um caso de perdas de consciência, um caso de emergências cardiovasculares e um caso de emergências respiratórias, para a gente entender um pouquinho, pelo menos, dessas principais, dessas mais comuns que acontecem no dia a dia dos consultórios odontológicos. Muito bem, pessoal, eu gosto de começar essa aula trazendo a definição para os senhores sobre a diferença de urgência e emergência. A gente escuta, é muito comum nós ouvirmos de colega, por exemplo, num sábado, às 4 horas da tarde, que ele está indo para o consultório atender uma emergência. E aí a gente pergunta que emergência que é essa para o colega, ele fala que ele está indo colar uma coroa ou um provisório do incisivo central superior, por exemplo, porque o paciente tem um casamento à noite ele não quer ir sem dente, obviamente. Claro que isso é uma situação que gera uma aflição para o paciente. Certamente o paciente não vai no casamento sem um dente da frente, né? Sem uma coroa provisória do incisivo central superior. Mas isso não caracteriza uma emergência, né? A emergência e a urgência, elas têm uma característica, nós estamos vendo aí na tela uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, onde a gente percebe que os dois, tanto a urgência quanto a emergência, é uma condição, né, uma ocorrência imprevista de agravo à saúde. Ou seja, é algo que não estava previsto de acontecer, né, e que por algum motivo acontece, gerando um problema de saúde, um agravo à saúde. Tá? Pode ou não ter risco de morte, né? Porque risco de vida a gente não tem, porque a gente já está vivo. Então, quando a gente está falando em risco, a gente fala em risco de morte. Então, na urgência, pode ou não pode ter risco de morte. Já na emergência, há risco eminente de morte. Ou seja, por conta desse agravo abrupto na saúde do paciente, ele pode, em algumas horas, vir a óbito. Tá? E os dois geram sofrimentos intensos, geram dor. Então, qual que é a grande diferença da urgência e da emergência? Na emergência, eu tenho risco iminente de morte nas próximas horas. Já na urgência, não necessariamente eu tenho esse risco de morte. Por exemplo, uma pulpite aguda, né, a gente sabe que a pulpite aguda é uma das piores dores que a humanidade pode experimentar. Por que é uma das piores dores que a humanidade pode experimentar? Porque nós temos um feixe vascular nervoso dentro da cavidade, dentro do canal endodôntico, da câmara pulpar, e quando a gente tem um processo inflamatório nesse feixe vascular nervoso, onde esse feixe vascular sofre uma vasodilatação, aumentando o seu calibre, ela comprime aquele feixe nervoso contra uma parede dura, não expansível. E essa compressão dessa vasodilatação nesse nervo contra a parede dura do dente, né, gera uma das piores dores que a humanidade pode experimentar, que é a odontalgia, que é a dor aí da pulpite aguda. Então, é claro que uma pulpite aguda, né, que é um agravo abrupto à saúde, né,
gera um sofrimento importante no nosso paciente. Mas essa pulpite aguda não leva o paciente, não há um risco de morte eminente por conta dessa pulpite aguda. Então nós estamos falando que a pulpite aguda é uma urgência odontológica e não uma emergência odontológica. Agora, quando eu penso, por exemplo, num paciente baleado, que tomou um tiro de alto calibre, né, por exemplo, um tiro de 12 em face, onde a gente tem uma avulsão do rosto desse paciente, vários vasos calibrosos sangrando e sangrando bem. Ou seja, esse paciente está com um sangramento importante que a qualquer momento ele pode entrar em choque hipovolêmico e virar óbito por falta de sangue na corrente sanguínea. A gente sabe que uma perda de 20 a 30% do volume circulatório já é suficiente para levar o paciente para choque hipovolêmico e esse paciente evoluir a óbito. Então aí sim nós temos uma emergência. Outro tipo de emergência, uma epistaxe, um sangramento nasal importante não controlado, né? Então nós estamos falando de sangramentos, né? Angina de Ludwig, que é aquela infecção abrupta dos espaços submandibular direito e esquerdo, sublingual direito e esquerdo e submentual, onde a gente tem aquela celulite, aquele tecido edemaciado, vermelho, engurgitado, né? Onde o paciente pode fazer uma obstrução de via aérea e virar óbito por conta dessa obstrução dessa via aérea em poucas horas. Então, isso são casos de emergência. Então, diferenciando a urgência e a emergência, quando eu vou pedir uma cirurgia no hospital, para o centro cirúrgico, eu posso pedir lá no campo, eu tenho 3 opções, né, em relação à velocidade que eu preciso daquela sala cirúrgica para operar o meu paciente. Eu tenho um quadrinho de cirurgia eletiva, de urgência e de emergência. Eletiva é uma cirurgia que será agendada. Quando eu coloco no quadrinho urgência, o centro cirúrgico tem que me entregar uma sala para eu poder operar meu paciente dentro das próximas 8 horas. E quando eu tico lá emergência, o centro cirúrgico tem que me disponibilizar uma sala para operar o paciente em no máximo 1 hora. Por quê? Porque está grave, porque pode morrer a qualquer momento. Importante fazer essa diferenciação. Pessoal, nós temos a rede de urgências e emergências do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Essa rede de urgência e emergência, ela permeia todos os níveis de atenção. Níveis atenção básica, atenção secundária, terciária e quaternária. Então a gente tem aí, né, promoção e prevenção de saúde. O que significa isso? Por exemplo, o uso do cinto de segurança, né, nós estamos fazendo uma prevenção de urgência e emergência, uso do capacete, campanhas de diminuição do consumo da dieta hipersódica, do sal na dieta, para prevenção de hipertensão arterial, né, parques públicos com equipamentos de ginástica, tudo isso são campanhas de promoção e prevenção de urgências e emergências, porque um paciente, por exemplo, que tem uma doença cardiovascular, pode desenvolver uma urgência ou uma emergência dessa doença, um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Salas de estabilização, que significa o quê? Ter uma sala para atendimento de urgência e emergência dentro de qualquer unidade de saúde para estabilizar esse paciente e aí sim, depois que esse paciente for estabilizado, encaminhar ele para o hospital, para o suporte avançado de vida que ele precisa. Então essas salas de estabilização, elas servem para dar o primeiro atendimento ao paciente, para depois ele ir para outro serviço, né, um serviço secundário, terciário, quaternário, para ter a sua resolução final. Frente Nacional do SUS não é uma unidade física de saúde, é uma unidade virtual de saúde, onde a gente tem uma série de funcionários do Sistema Único de Saúde treinados e aptos a lidar com grandes desastres. Nós tivemos recentemente as enchentes lá no Rio Grande do Sul, um grande desastre naquele estado, né, vários municípios acometidos, e essa Frente Nacional do SUS são funcionários do SUS, médicos, enfermeiros, administrativos, pessoal de apoio, que saem de várias cidades e vários estados do Brasil e vão para essa região onde há uma catástrofe para poder dar atendimento a grandes catástrofes. O SAMU, né, 192, que nós vamos ligar para o nosso serviço de atendimento móvel de urgência, quando a gente precisar dessa unidade de atendimento pré-hospitalar, para dar esse atendimento inicial ao paciente e encaminhar esse paciente para uma unidade de pronto-socorro ou para uma unidade de pronto atendimento para dar continuidade agora sim no intra-hospitalar.
As UPAs 24 horas, né, que hoje o Sistema Único de Saúde a nível nacional está desenhado dessa forma, onde os UPAs vão receber inicialmente as urgências e emergências e os UPAs estabilizam o paciente e encaminham para o hospital se for necessário. A atenção hospital, como eu já disse para vocês, e a atenção domiciliar, depois para reabilitar esse paciente, por exemplo, minimizando aí os seus danos. Muito bem, pessoal. Ainda nessa parte introdutória, a gente sabe que na odontologia, o que significa emergências médicas na odontologia? Significa que o paciente está no seu consultório, está na sua clínica e sofre um agravo abrupto, né, na sua saúde, gerando uma urgência ou uma emergência médica durante o seu atendimento, ou pré-atendimento ou pós-atendimento, mas dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do consultório da clínica odontológica. E a gente sabe, pessoal, que 75% dessas urgências e emergências médicas que ocorrem dentro do consultório, dentro da clínica odontológica, elas são desencadeadas pelo estresse, pela ansiedade. Vocês sabem que o medo da odontologia, né, é um dos medos mais importantes dentro da sociedade, isso no mundo inteiro, pessoal. Né? As pessoas elas têm tanto medo de ir ao dentista, como elas têm medo de morrer queimada. Então imaginem vocês que o medo de morrer queimado, né, eu imagino que morrer queimado deve ser um sofrimento muito grande, né? As pessoas têm o mesmo medo de ir ao cirurgião dentista, de ir ao dentista. Medo esse de sentir dor de dente, o barulhinho do motor do dentista, né, nossa alta rotação, o barulho da turbina na nossa alta rotação, medo de sentir dor de dente. Então, quando o paciente vai ao consultório odontológico, ele tem esse estresse, tem esse medo naquele momento, ele tem o quê? Ele tem uma descarga adrenérgica. Então, o que é essa descarga adrenérgica? É uma resposta do nosso corpo fisiológica, uma resposta ao medo, a uma situação de risco, né, para colocar a gente praticamente em duas situações. Ou a gente foge, ou a gente luta. Então, é o nosso sistema de luta e fuga. Né? Ou seja, se eu vou lutar ou se eu vou fugir, eu preciso estar com o meu coração batendo rápido para distribuir bastante sangue para minha musculatura estriada esquelética, para eu poder correr bem ou para poder bater com força, certo? Eu faço vasoconstrição periférica para que esse sangue seja empurrado para essa musculatura. Enfim, são uma série são respostas, né, que o nosso sistema nervoso autônomo, e ele não é autônomo por acaso, ele é autônomo porque ele vai acontecer independente da minha vontade, né? Diferente, por exemplo, que eu levanto esse braço porque eu quero levantar esse braço. O sistema autônomo não. Se eu sofro, né, se eu estou numa situação de risco, ele é desencadeado. Esse sistema nervoso autônomo é o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que a gente tem o simpático e o parasimpático. Nosso sistema nervoso autônomo simpático vai fazer o quê? Vai gerar uma liberação das catecolaminas adrenérgicas, onde nas nossas glândulas adrenais ou glândulas suprarrenais. Então, as glândulas adrenais elas vão liberar adrenalina e noradrenalina para a corrente sanguínea. E essa liberação de adrenalina e noradrenalina vai me gerar um ataque cardíaco. Então, é nessa situação de estresse, né, onde eu tenho essa descarga adrenérgica por conta do medo, por conta do risco potencial, né, que vai me gerar quadros de urgência e emergência no consultório odontológico. Então a gente sabe que 75% dos casos de urgências e emergências médicas nos consultórios odontológicos são decorrentes dessa descarga adrenérgica. Esse é um trabalho interessante que eu gosto de mostrar, pessoal, né, porque ele mostra um N, é um trabalho com N muito grande, com uma amostragem muito grande, que foi feito na Universidade da Califórnia do Sul, na Faculdade de Odontologia, na clínica de atendimento dessa faculdade, onde eles fizeram um trabalho retrospectivo que abrange de 1973 a 2012. Então, durante todos esses quase 40 anos aí de atendimento, quase 30 anos de atendimento na clínica odontológica da faculdade, eles tiveram 65 síncopes, 54 hiperventilações,
53 convulsões. 30 hipotensão postural, 29 crises hipoglicêmica, 18 reações alérgicas leves, 18 angina pectoris e ataque de asma, 13 casos. Eles tiveram apenas um caso de infarto agudo do miocárdio e apenas um caso de parada cardiorrespiratória. Por que eu gosto de trazer esse trabalho para a aula, pessoal? Porque esse trabalho mostra para a gente que a grande maioria das urgências e emergências médicas que acontecem no consultório odontológico são urgências e emergências mais simples, mais tranquilas, mais fácil de lidar e com prognóstico bom. Ou seja, que o paciente vai melhorar rapidamente, não vai ter nenhuma sequela desse caso, dessa urgência, dessa emergência médica. E raríssimos são os casos graves, com maiores potenciais de risco de morte, como vocês estão vendo aí que só teve 2 casos graves, um caso de infarto agudo do miocárdio, um caso de parada cardiorrespiratória. Olha só que interessante, pessoal, 185 desses casos realmente foram os pacientes, durante o tratamento. Mas 56 casos desses foi com o paciente, mas antes ou depois do atendimento. E 27 casos desses foram com a equipe odontológica. E 14 casos com acompanhante. Então pode acontecer, inclusive, com outros atores desse cenário e não só necessariamente com o paciente. Beleza, pessoal? Feita essa introdução, essas urgências e emergências principais que vocês estão vendo na tela são as urgências e emergências que a gente ensina no nosso curso. Por se tratar de uma masterclass, eu optei em pegar uma de cada grupo, porque a gente divide didaticamente as urgências e emergências médicas em 3 grandes grupos: perda de consciência, emergências cardiovasculares e emergências respiratórias. Essa forma didática de separação da urgências e emergências médicas, eu vou falar para os senhores que eu demorei 20 anos para conseguir, eu dou essa aula há 20 anos, e eu demorei 20 anos para conseguir colocar essas doenças separadas didaticamente dessa forma, para facilitar o aprendizado, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então ficou bem legal dessa forma. Então a gente fala de perda de consciência. Hoje nós vamos falar de síncope vasovagal, mas no curso a gente fala de hipotensão ortostática, hipoglicemia, convulsão e insuficiência adrenal aguda. De emergências cardiovasculares, hoje nós vamos falar de reação de hipersensibilidade, mais especificamente de choque anafilático. Mas a gente também fala de dor torácica, de angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, crises hipertensivas, acidente vascular cerebral e toxicidade aos anestésicos locais. E nas urgências e emergências relacionadas ao sistema respiratório, hoje nós vamos falar de hiperventilação. Mas a gente também fala de crise asmática, aspiração de corpo estranho sólido e aspiração de conteúdo gástrico. Beleza, turma? Então, olha lá. Eu separei para vocês perda de consciência, síncope vasovagal, porque de longe é a mais comum que acontece no consultório odontológico. E o que é perda de consciência, pessoal? Perda de consciência é falta de estímulo, falta de resposta aos estímulos sensoriais. Então o paciente não está enxergando, não adianta eu jogar luz que ele não responde. O paciente não está ouvindo, não adianta eu gritar na orelha dele porque ele também não responde. Ele também não está sentindo olfato, não adianta eu colocar alguma coisa com odor forte porque ele também não vai responder. Ele não responde ao tato, então não adianta eu cutucar ele, gerar dor nele ao tato porque ele também não responde. E ao paladar também ele não vai responder, mas a gente não estimula o paladar do paciente para saber se ele perdeu ou não a consciência. Então essa é a definição de perda de consciência. E a gente tem algumas palavras sinônimos de perda de consciência. Popularmente, a perda de consciência é chamada de síncope. Popularmente, a perda de consciência é chamada de desmaio. Nós chamamos a perda de consciência de síncope. Então, síncope é a perda de consciência. O que é perda de consciência? Ausência de resposta aos estímulos sensoriais. Não confundam lipotímia com síncope. Lipotímia é a pré-síncope. Sabe quando às vezes você levanta rápido, dá aquela zonzeira, aí você pega, senta e não chega a desmaiar, não chega a perder consciência? Isso é lipotímia, é esse momento pré-síncope.
Então não confunda a síncope com lipotímia. A síncope é a perda de consciência, a lipotímia não, a lipotímia é a pré-síncope. Então olha aí, algumas síncopes que nós temos as síncopes reflexas, por exemplo, essa síncope a síncope reflexa é a síncope vasovagal, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Nós temos ainda as síncopes cardiogênicas. O que são as síncopes cardiogênicas? São as síncopes, por exemplo, onde o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ou uma arritmia e perde a consciência. Ou seja, são perdas de consciência que tiveram como origem central algum problema, alguma alteração cardíaca. Então essas são as síncopes cardiogênicas. E nós temos também as hipotensões ortostáticas, né, que aí elas podem estar em vários níveis. Um exemplo da hipotensão ortostática é aquela hipotensão que quando eu estou muito tempo deitado, né, se eu levanto rápido, né, me dá aquela lipotímia, aquela zonzeira, né, e pode ser inclusive que eu perco a consciência. Né, isso pode acontecer por vários motivos. Então são as síncopes por hipotensão ortostática. Vamos ver então a síncope vasovagal, que foi a que eu separei para vocês. Olha lá, a síncope vasovagal, ela é de longe a mais comum na odontologia. Vou falar para os senhores que eu tenho durante o meu atendimento odontológico mais ou menos umas 30 emergências médicas durante o atendimento. E dessas 30, certamente 25 pelo menos foram síncopes vasovagais. Então elas realmente são as mais comuns no consultório odontológico, seguido pela hipotensão ortostática e pela hiperventilação, né? E muito menos comum, como eu mostrei para vocês, o choque anafilático, um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Lembrando, pessoal, que a perda de consciência, né, a hipotensão, ou seja, a queda da pressão arterial, é a causa mais comum de perda de consciência, né? Por quê? Porque a hipotensão arterial gera hipoperfusão cerebral. E essa hipoperfusão cerebral leva a um reset no nosso cérebro, um reset no nosso sistema nervoso. Então é mais ou menos isso, né? Então a gente sabe que a hipotensão gera hipoperfusão cerebral, que gera síncope. Essa é a principal causa de perdas de consciência, a queda da pressão arterial, e não a hipoglicemia, como muita gente acha. Pessoal, a hipoglicemia em pacientes saudáveis, em pacientes rígidos, é extremamente rara. Só para vocês terem uma ideia, pessoas que estão em jejum prolongado e fazendo esporte de alta intensidade, né, dificilmente têm hipoglicemia. Então, agora, os pacientes que são diabéticos, né, ou seja, os pacientes que já têm uma dificuldade de controle da sua glicose sanguínea, da sua glicemia, da glicose na corrente sanguínea, que são os pacientes diabéticos que têm dificuldade de manter esses níveis estáveis, esse paciente sim tem maior chance de hipoglicemia. Por quê? Porque como esse paciente não tem esse controle, não consegue fazer esse controle de forma fisiológica, precisa se administrar um fármaco para esse paciente, por exemplo, um hipoglicemiante. E o que esse fármaco faz? Ele diminui a quantidade de glicose sanguínea, de glicose circulante, diminui a glicemia. Então vocês imaginem que esse paciente que faz uso desse medicamento está numa situação de estresse e por algum motivo, né, ele tem lá uma descarga adrenérgica. Quando ele tem essa descarga adrenérgica, ele vai consumir muito essa glicose na corrente sanguínea, porque lembra, nosso sistema de luta e fuga. Então, a musculatura estriada esquelética dele, né, vai entrar, né, em hiperfunção, né? Por quê? Porque ou ele vai lutar ou ele vai correr. Então vai consumir muita glicose para transformar essa glicose em ATP nas mitocôndrias, né? Lembro lá do nosso ciclo de Krebs. E aí esse paciente que tem esse déficit de controle glicêmico, esse paciente sim vai acabar sofrendo uma crise hipoglicêmica, porque ele toma um remédio para baixar essa glicose e ele não consegue controlar bem esses níveis glicêmicos. Por isso que pacientes rígidos, pacientes saudáveis, pacientes ASA 1 dificilmente perdem a consciência por uma crise hipoglicêmica. Resumindo,
Hipotensão é a maior causa de perda de consciência e não hipoglicemia. Agora, no paciente diabético, a hipoglicemia pode vir em primeiro lugar. Importantíssimo isso, pessoal. A nossa síncope vasovagal, né, ou a nossa síncope neurocardiogênica. Então, eu falei para vocês que o paciente está sob uma situação de estresse. Essa situação de estresse faz aquela descarga adrenérgica, né, libera as catecolaminas adrenérgicas lá na nossa glândula adrenal, na nossa glândula suprarrenal. Essa adrenalina e noradrenalina cai na corrente sanguínea e ela vai ocupar vários receptores adrenérgicos, alfa e beta adrenérgicos, né? Um desses receptores que está na musculatura cardíaca vai fazer o quê? Vai fazer com que o nosso coração bata mais rápido. Então vai gerar uma taquicardia e vai gerar também uma vasoconstrição periférica, a noradrenalina. A adrenalina vai gerar uma taquicardia e a noradrenalina vai gerar uma vasoconstrição periférica. Esse coração vai começar a bater cada vez mais rápido, né? Exatamente estimulando aquele nosso sistema de luta ou fuga. Muito bem. O que acontece que acaba gerando uma síncope vasovagal? Acontece um reflexo que gera um efeito chamado de efeito Bezold-Jarisch. O que é esse efeito Bezold-Jarisch? Então, nosso coração está batendo rápido, está saindo um volume de sangue X pelos nossos ventrículos, só que o volume de sangue que está retornando nos nossos átrios está voltando um volume menor do que o volume que está sendo ejetado. Então está saindo mais sangue do coração e chegando menos sangue no coração. Esse chegar menos sangue no coração gera o que a gente chama de batida a seco. Batida seca entre aspas, porque não é uma batida a seco. Mas é mais ou menos isso, ou seja, o coração está liberando muito sangue e não está voltando o volume igual de sangue que está saindo. Gera essa batida a seco. Alguns neuroreceptores percebem isso na musculatura cardíaca, no miocárdio, e mandam um impulso nervoso para o nosso sistema nervoso central, fazendo o quê? O cérebro, o sistema nervoso, diminui esse ritmo cardíaco aí, porque você está batendo o coração muito rápido, brother. E se você está batendo o coração muito rápido, não está chegando sangue suficiente aqui para eu bater, vai dar pane. Esse é o nosso efeito Bezold-Jarisch. Então, esse impulso nervoso é levado ao sistema nervoso central e o sistema nervoso central nos dá como resposta o quê? Ele fala o quê para a glândula suprarrenal? Para de liberar catecolaminas adrenérgicas, para de liberar adrenalina, para de liberar noradrenalina, porque o coração está batendo quase a seco aqui e vai travar o motor. É igual o óleo no motor do carro. Se faltar óleo, o motor trava. Então, o nosso sistema nervoso central manda uma resposta para nossas glândulas adrenais, bloqueando esse tônus simpático. Então, é um bloqueio do tônus simpático, bloqueando a liberação de adrenalina e noradrenalina. Para quê? Para o coração parar de acelerar. Ao mesmo tempo, esse efeito Bezold-Jarisch, o nosso sistema nervoso central, manda um impulso via nervo vago, e esse impulso via nervo vago que chega no nosso coração vai gerar o quê? Uma bradicardia, ou seja, vai fazer com que o coração diminua a frequência cardíaca. Então, olhem só que interessante, eu estou com catecolaminas adrenérgicas bombando, meu coração está em taquicardia, está saindo menos sangue do meu coração do que voltando para o meu coração está batendo a seco. Esse coração manda uma resposta, um efeito Bezold-Jarisch para o sistema nervoso central, porque ele quer que agora esse coração bata mais devagar. O meu sistema nervoso central manda como resposta um bloqueio da liberação de adrenalina e noradrenalina e um impulso via nervo vago para o meu coração diminuir a velocidade. Ou seja, agora me gera o quê? Me gera uma bradicardia, meu coração começa a bater mais lento, e me gera uma vasodilatação periférica, porque aquela noradrenalina está fora do circuito, o meu vaso que estava em vasoconstrição agora fica vasodilatado. Eu tenho agora uma bradicardia e uma vasodilatação. Então, vocês já podem imaginar que essa vasodilatação gera o quê? Hipotensão. A bradicardia diminui a frequência cardíaca. Tudo isso faz com que o meu sangue chegue menos no meu cérebro, menos no meu sistema nervoso central. Ou seja, a hipotensão gera hipoperfusão cerebral, que gera
a perda de consciência que gera a síncope. Essa é a fisiopatologia da nossa síncope vasovagal. E quando isso acontece, olha lá, eu tenho, então, uma síncope que ela pode ser... Por que ela é vasovagal? Vaso, porque eu tenho uma vasodilatação, não necessariamente uma bradicardia. Então eu tenho uma queda da pressão arterial. Ela é vagal, por causa do meu nervo vago, que gera uma bradicardia, então eu tenho uma diminuição da frequência cardíaca e não tenho uma vasodilatação. Então eu só tenho o componente cardiogênico e não o componente vascular. Ou eu tenho uma mista, que aí sim eu tenho uma queda da pressão arterial e uma queda da frequência cardíaca. Que o mais comum é a mista, é a síncope vasovagal, são os dois componentes, né? O componente vascular da hipotensão e o componente cardiogênico da bradicardia. Muito bem, quais são os sinais e sintomas dessa síncope vasovagal? Todos os sinais e sintomas que pode me desencadear uma bradicardia ou uma hipotensão. Então eu tenho palidez cutânea de mucosa, né? Eu tenho o paciente, né, ficando aquela zonzeira que vai, né, os olhos vão virando, o paciente vai perdendo a consciência, vai perdendo, né, gradualmente, né, esses estímulos sensoriais, e aí ele chega à síncope. Então, pode ser dormência em mão, pode ser um desconforto, o paciente começa a apresentar um desconforto, né? Pode virar os olhos, né? Como a gente fala popularmente, pode ter aquele olhar longe, vago, né? Aquele olhar longe, e aí perde a consciência, palidez de mucosa, tudo isso são sinais e sintomas da síncope vasovagal. O que eu faço quando o paciente está em síncope vasovagal? Para todas as perdas de consciência, pessoal, ou seja, o paciente está na minha cadeira odontológica, está no meu consultório, ele perdeu a consciência, eu vou fazer o que com esse paciente? PCABD. PCABD. Vou repetir. PCABD. O que significa isso, pessoal? P de posição. Que posição é essa? Eu vou colocar o meu paciente em posição de Trendelenburg. O que é a posição de Trendelenburg? Vou colocar o paciente com as pernas mais alto do que a cabeça. Então, no consultório odontológico, eu abaixo todo o encosto e coloco alguma coisa embaixo das pernas do paciente para as pernas ficarem mais altas do que a cabeça. Por que a gente faz isso, pessoal? Porque eu uso a pressão atmosférica para fazer com que o sangue do paciente saia das extremidades e vá para onde? Se concentre na cabeça. Esse sangue se concentrando na cabeça vai fazer o quê? Vai melhorar a perfusão cerebral e o meu paciente vai recobrar a consciência. Simples assim. Então eu uso a gravidade para mobilizar o sangue da periferia para a cabeça do meu paciente, para tirar ele daquela hiperperfusão cerebral. Então eu hiperperfundo, né, o encéfalo do meu paciente, o sistema nervoso central dele. Então posição de Trendelenburg. PCABD. O que é o C, pessoal? C de circulation. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou checar pulso do meu paciente. Simples assim. Posso checar pulso carotídeo, né, radial, né, mais comum carotídeo para a gente, mais fácil, mais cheio, está perto do rosto, onde a gente está trabalhando. Então eu checo o pulso carotídeo do meu paciente. Pô, tem pulso? Está batendo o coração? Tá tudo bem. O A de airways, de via aérea, e B de breathing, de ventilação. Então eu preciso saber se meu paciente está com a via aérea desobstruída e se ele está ventilando, ou seja, se ele está inspirando e expirando, se ele está fazendo o seu ciclo ventilatório, né, e se ele está ventilando. Então é muito comum, né, pacientes que perdem a consciência perder o tônus da musculatura da língua. E se ele está, né, de barriga para cima, decúbito dorsal, ou seja, deitado com o dorso, né, e a língua, ele perde o tônus da língua, essa língua pode sofrer pitose e obstruir a via aérea. Ela fecha lá a nossa orofaringe e obstrui a via aérea, não passa ar. Então, para desobstruir a via aérea do meu paciente, eu faço uma manobra chamada de chin lift. O que é chin lift? Eu coloco o dedo aqui atrás do mento do paciente e puxo, ó, na frente. Se o paciente estiver deitado, obviamente eu puxo para cima. Quando eu puxo para cima,
a inserção da musculatura da língua traciona essa língua e abre a via aérea que porventura estava desobstruída. Então, se o meu paciente está com a via aérea desobstruída e está ventilando, está respirando, está tudo bem, pessoal. E o D? O D é de Definitely Treatment, ou seja, de tratamento definitivo, né? Que dependendo da perda de consciência, dependendo do que estiver acontecendo, eu posso atuar, né, com alguma outra fármaco, alguma outra ação. Resumindo, pessoal, se o paciente de vocês perder a consciência, o que eu faço? PCABD. Coloco posição paciente na posição de Trendelenburg, checo o pulso, checo a respiração. O paciente tem pulso, está respirando, eu relaxo. Não preciso ficar desesperado, pessoal. O paciente perdeu a consciência, não preciso sair correndo no consultório. Ai, meu Deus do céu, socorro, o paciente desmaiou. E deixa todo mundo desesperado, eu perco o controle. Não, eu tenho que me manter no controle. Para eu me manter no controle, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que saber como que eu vou agir frente às urgências e emergências médicas que pode acontecer no meu consultório. Eu só vou conseguir agir de forma correta se eu souber diagnosticar essas urgências e emergências e saber tratá-las da melhor forma. Porque se realmente você não souber diagnosticar as emergências e não souber tratar, lógico que você vai entrar em desespero. Então nós não podemos nos dar o luxo de não saber lidar com urgências e emergências no nosso dia a dia, pessoal. Nós somos cirurgiões dentistas, nós temos obrigação de saber lidar com tudo isso, beleza? Resumindo de novo, o paciente perdeu a consciência, PCABD, Trendelenburg, checa o pulso, checa a ventilação. Tem pulso, tem ventilação, eu relaxo, pessoal, não preciso ficar desesperado. Por quê? Porque vocês sabem que a grande maioria das perdas de consciência no consultório odontológico são decorrentes de síncope vasovagal. Ou seja, são situações de fácil resolução. Beleza? Muito bem. Chequei pulso, chequei ventilação. Tem pulso, está ventilando, o paciente está vivo. Está em Trendelenburg, o que eu faço? Espero um pouco. A cada 15, 20 segundos eu checo o pulso do meu paciente novamente. Não preciso ficar desesperado. Esse paciente vai voltar em alguns segundos. Tá? Pode demorar até alguns minutos. Agora, se o meu paciente não voltar em 5 minutos, se o meu paciente não voltar à consciência em 5 minutos, ou não tiver uma resolução completa do seu quadro em até 20 minutos, entendam a diferença. Ele tem que voltar à consciência em 5 minutos. E até 20 minutos está totalmente restabelecido. Se nenhuma dessas duas coisas acontecerem, aí sim eu penso em outra coisa. Aí sim eu posso estar à frente, por exemplo, de um acidente vascular cerebral. Por exemplo. Caso contrário, pessoal, a grande maioria é síncope vasovagal. Só de você colocar o paciente em Trendelenburg, o sangue vai sair da periferia e vai para a cabeça, vai hiperperfundir o sistema nervoso central do paciente e o paciente vai retomar a consciência. Outra coisa que pode acontecer, quando o paciente entra em síncope vasovagal, e essa síncope ele demora para voltar mais do que 30 segundos, esse paciente pode apresentar um episódio de crise convulsiva. Ou seja, síncope vasovagal acima de 30 segundos pode desencadear uma crise convulsiva, um episódio de crise convulsiva. Tá? Não se assustem se isso acontecer. Se acontecer a crise convulsiva, é o tratamento de crise convulsiva. O paciente já está em Trendelenburg, vamos proteger o paciente para não cair da cadeira, não bater a cabeça do sugador, por exemplo, na cuba, né, que está ali ao lado de porcelana. Enfim, vamos só proteger o paciente. Isso tudo é autolimitante. O paciente vai voltar à consciência. Agora, se ele não voltar à consciência em até 5 minutos, eu penso em outra hipótese diagnóstica. Beleza, pessoal? Muito bem, isso é o que eu acabei de falar para vocês. E numa próxima consulta, numa próxima oportunidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar protocolos, né, de redução de ansiedade. O que são protocolos de redução de ansiedade? Se a gente sabe que o nosso paciente
desencadeou uma síncope vasovagal no nosso consultório, a gente sabe que essa síncope vasovagal foi desencadeada por o quê? Por uma crise adrenérgica. Lembra das catecolaminas adrenérgicas? Então, esse paciente, o que a gente tem que fazer na próxima consulta odontológica? Reduzir o estresse do paciente, reduzir a ansiedade. Como é que eu faço isso? No nosso consultório, os tons da parede são tons pastéis. Pelo amor de Deus, não vamos pintar a parede do consultório de vocês de laranja fosforescente. Não usem avental rosa-choque. O rosa-choque gera estímulo visual, aumentando o estresse do paciente. Que música que a gente escuta no consultório? Música calma, música tranquila. Não vão colocar Sepultura, Iron Maiden no consultório, que aumenta a descarga adrenérgica do paciente. Né? Não é isso, rock and roll é isso. Então vamos ouvir músicas calmas no consultório. Se você tem televisão no consultório, deixa um fundo de tela calmo, o fundo do mar. Não me deixa no Datena, pelo amor de Deus, mostrando gente morrendo e sangue o tempo inteiro. Isso aumenta o estresse do paciente. Vamos procurar consultas no início da manhã para esse paciente. Primeiro horário na agenda do consultório. Por quê? Porque ele chega descansado. Né? Ao longo do dia, o paciente vai passando uma série de situações de estresse que vai aumentando o nível de ansiedade dele ao longo do dia. Então, são algumas estratégias. Ou vamos usar um recurso farmacológico, por exemplo, o óxido nitroso. Pacientes que estão sedados com óxido nitroso, pessoal, não vão fazer descargas adrenérgicas, porque é exatamente isso que nós estamos controlando com sedação. Nós estamos controlando a ansiedade do paciente. Então, a gente pode usar, inclusive, o óxido nitroso, que vai muito bem a ser utilizado no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Vamos entrar agora numa emergência cardiovascular. Então vamos falar agora uma das emergências cardiovasculares. As emergências cardiovasculares, elas são menos comuns no consultório, pessoal. Mas eu trouxe uma que é mais catastrófica, que é difícil de acontecer, mas que se acontecer, ela é catastrófica, que é o choque anafilático, pessoal. E o que é o choque anafilático? O choque anafilático nada mais é do que uma resposta grave, agressiva, né, de uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. A gente sabe, pessoal, que as reações de hipersensibilidade que podem se tornar graves, que podem virar um choque anafilático, são as reações de hipersensibilidade do tipo 1. Essas que são as reações que a gente estuda em emergência médica. Por quê? Porque é ela que pode desencadear um choque anafilático, levando o paciente ao óbito, ou ao risco de óbito, a reação de hipersensibilidade do tipo 1. Lembrem, pessoal, que a reação de hipersensibilidade nada mais é do que aquela resposta antígeno-anticorpo. O que é a resposta antígeno-anticorpo? É aquele sistema imunológico do paciente, né, que quando ele entra em contato com algum antígeno, né, o seu sistema imunológico vai reconhecer esse antígeno, seus linfócitos vão reconhecer esse antígeno e vão produzir anticorpos específicos para esse antígeno. E aí sim, desculpa, pessoal, e aí sim esses anticorpos, né, vão desencadear a reação de hipersensibilidade. Então, não existe reação de hipersensibilidade do tipo 1 a primeira vez que você entra ou que o paciente entra em contato com determinado antígeno. Por quê? Porque eu tenho que ter contato prévio com esse antígeno para o meu sistema, os meus linfócitos identificarem e produzirem anticorpos e produzirem imunoglobulinas para esse determinado antígeno. Então é a reação antígeno-anticorpo. Mas eu já ouvi falar de pacientes que entraram em contato com o antígeno pela primeira vez e teve uma reação de hipersensibilidade. É raríssimo, mas pode acontecer. Por que pode acontecer isso, pessoal? Porque o nosso sistema imunológico, né, os nossos linfócitos, eles vão... Como é que eles fazem a leitura desse antígeno? Eles vão fazer a leitura, a identificação desse antígeno pelas NAMPs. O que são as NAMPs? São estruturas que existem na superfície desse antígeno. E elas funcionam como se fosse uma impressão digital. Cada antígeno tem
uma sequência de NAMPs diferente de outros antígenos, né? Então é realmente como se fosse uma impressão digital, é o DNA do nosso antígeno. Tá? Então, o nosso antígeno, quando ele é percebido, né, então lá pelos nossos linfócitos, é lido essas NAMPs, é lido essa impressão digital do nosso antígeno. E aí sim vai se produzir lá um anticorpo específico para esse antígeno, baseado nessa impressão digital. Vocês sabem que cada um tem a sua própria impressão digital, mas olha só que interessante. Pode ser que as NAMPs, as sequências de NAMPs do determinado antígeno, seja extremamente parecida com as NAMPs de um outro antígeno, né? A gente sabe, por exemplo, que há uma porcentagem de pacientes que são alérgicos a penicilinas, que são alérgicos à clindamicina, né? Então a gente tem uma porcentagem, é pequena, mas existe, de pacientes que são alérgicos à amoxicilina, que são alérgicos à clindamicina. Então há essa relação cruzada. É raro, mas existe e pode acontecer, tá bom, pessoal? Lembrando, então, que a nossa reação de hipersensibilidade do tipo 1 é uma reação antígeno-anticorpo. E que para eu ter uma reação de hipersensibilidade, eu tenho que ter tido contato prévio com esse antígeno. Dito isso, como se dá a nossa reação de hipersensibilidade? Então, vamos lá. A gente recebe esse antígeno, né? Então esse antígeno é reconhecido pelos nossos linfócitos, que vai ativar os nossos anticorpos, vai ativar nossas imunoglobulinas. Essa ativação vai gerar uma ativação de quem? Vai gerar uma ativação então dos nossos mastócitos. Nessa ativação dos mastócitos, pessoal, né, então nós temos lá o antígeno, ativação através da imunoglobulina, que já estão prontos os nossos anticorpos, vamos ter a ativação dos nossos mastócitos. Na ativação desses mastócitos, pessoal, nós vamos ter três cadeias, três coisas acontecendo nesses nossos mastócitos, né? Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a degranulação dos mastócitos. Ou seja, degranulação significa o quê? Quebra dos grânulos desses mastócitos. Na degranulação dos mastócitos, né, esses grânulos eles são liberados então para o interstício. O que são liberados nessa degranulação dos mastócitos? Né? Histamina, proteases e fatores quimiotásicos. Beleza? Então nós temos na degranulação dos mastócitos uma quantidade importante de histamina sendo liberada. Além disso, eu tenho o quê? Eu tenho toda aquela cadeia do processo inflamatório da quebra das membranas dos fosfolipídios de membrana. Então eu tenho também, quando eu tenho essa ativação dos mastócitos, a quebra desses fosfolipídios de membrana, né, que vai dar lá, então, a nossa liberação do nosso ácido araquidônico, fazendo toda aquela cascata do nosso processo inflamatório, liberando aí no final os mediadores inflamatórios, tá? E nós vamos ter também, né, as prostaglandinas, os leucotrienos, e nós vamos ter também uma ativação via núcleo desses nossos mastócitos, liberando as nossas citocinas, né, aonde? Lá no nosso complexo de Golgi. Então nós vamos ter a liberação dessas citocinas, excreção dessas citocinas, liberação dessas citocinas, né? Também contribuindo para esse nosso processo inflamatório. Então, quando a gente tem a ativação, né, dos nossos mastócitos através das imunoglobulinas que foram ligados aos nossos antígenos, nós temos essas três vias. O que acontece na reação de hipersensibilidade é que essa resposta ela é abrupta, ela é volumosa, ela é uma resposta extremamente agressiva. Eu libero muita histamina de vários mastócitos. Então, a reação, que deveria ser uma reação normal, inflamatória, óbvio, eu quero combater aqueles meus antígenos, não tenha dúvida disso, eu quero combater, né, a agressão que o meu corpo está recebendo, está causando, eu quero combater essa reação e eu uso essa agressão e eu uso o meu sistema imunológico para combater essa agressão. Então eu quero essas três coisas acontecendo no meu mastócito. Eu quero a degranulação dos mastócitos, eu quero lá a formação de prostaglandina através
da minha quebra de fosfolipídios de membrana, e eu quero também a liberação de citocinas, né, do meu complexo de Golgi. Eu quero isso porque isso vai gerar a restauração, o combate àquela agressão, né, e a restauração do meu dano tecidual. É óbvio que eu quero isso é importante, é a nossa resposta para agressão, é a nossa resposta inflamatória. O que acontece na nossa reação de hipersensibilidade é que isso é muito agressivo, é muito forte, é muito pesado. E aí essa resposta abrupta, essa liberação de histamina abrupta, me gera, obviamente, uma série de sinais e sintomas, uma série de respostas que pode colocar a vida em risco. Ou seja, que o paciente pode ir a óbito por conta dessa resposta exacerbada. Certo, pessoal? Então, a reação de hipersensibilidade é uma resposta imunológica exacerbada lá do nosso sistema antígeno-anticorpo. E a reação de hipersensibilidade mais grave que pode existir, catastrófica, é o nosso choque anafilático.